História de Saito. A reencarnação de Zero capturou 3, a armadura da Fênix Roxa e a arte da espada proibida. Omega Saito acorda do novo dia e quando ele vê a Tabita dormindo ainda, o Saito olhou para sua namorada, que parece uma bebezinha. O espadachim suspira fundo, então ele põe a mão no rosto dela e mexe um pouco. Omega Saito, acorda, bela adormecida, diz o espadachim com sorriso gentil no rosto. Tabita acorda lentamente e olha para Saito com sorriso e quando se levantava da cama, mas ela senta no colo de Saito, ficando em cima dele como se ela não deixa ele escapar. Tabita, Saito-san, eu quero o seu beijo. Não vou deixar você sair até você me beija, diz Azulada com sorriso e mais ousada olhando para Saito. Omega Saito suspira bem calmo e beijo na boca da Tabita, mas a Tabita beija de volta e tava segurando Saito pela cintura, e quando ficava mais perto dele e quando beijava a intensidade, como se ela não quiser parar de beijar o Saito de várias formas. Autor: eu não preciso dizer o que aconteceu, né? Vou deixar vocês imaginando as cenas de Saito e Tabita na cama sem roupas. No floresta, Saito continua a treinar suas habilidades de esgrima com Kezu, que estava disparando rajadas de fogo roxo, e quando Saito defendia com Z saberem todos ataque, e quando Tabita só ficava vendo o treinamento, Silpid estava lá vendo Kezu, ou dizemos o seu futuro namorado, vendo seu Kezu treinando todo feliz. Quando o treinamento acabar, Kezu pousa no chão e Saito descansar um pouco deitando na rocha vendo o céu aberto. Tabita chega perto de Saito e senta do lado dele encostando a cabeça no ombro do espadachim. E quando no castelo, venço Agnes andando pelo castelo bem calma, passando por um padre, e quando andava Agnes olha para o padre, depois volta a anda, chegando à sala vendo a rainha, olhando para a janela, mas depois olha para trás vendo Agnes entrando. Agnes, com licença. Agnes, Chevalier de Milan chegou. Henrietta, a investigação terminou? Agnes, sim, aqui está o relatório. Entregando para Henrietta. Henrietta olha as passagenas e quando fala: é isso o que eles consideram traição? Agnes, devemos capturá-lo e julgá-lo imediatamente. Henrietta, não, o testemunho de sua ex-vice-capitã não é o suficiente para julgar alguém da alta nobreza. Vamos continuar com o plano. Agnes, mas isso a colocaria em perigo. Henrietta, não se preocupe. Terei guarda-costas confiável. O resto vai correndo no original de Agnes, relembrando seu passado e se vingar. Com nosso espadachim. Saito, voltamos. Não me dou bem com o gerente de lá, diz calmo mas ainda tava com raiva que tinha que fazer a missão com a Louise. Louise, o que você está dizendo? A Agnes disse para esperarmos por nossas ordens aqui. Certamente é uma missão importante para a rainha. Saito olha para Louise e fala de forma bem frio. Ok, mas não fica se achando que vou ficar com você, então não me atrapalhar. Diz o espadachim andando na direção do bar com mãos no bolso. Louise tava de cabeça baixar já que ela não pode consertar os erros do passado dela já que fez Saito sofre muito. Então ela vai com Saito mesmo sentindo tristeza. No bar tava tendo um evento do feriado de Tristânia da noite. Saito acha isso ridículo e vai na cozinha para esquentar a comida. E quando as garotas levam a Louise para ela vestir roupa de garçonetes. E quando chega a noite todos estavam sendo servidos pela comida e bebida e quando Saito tava fazendo comida para os clientes e todos estavam gostando a comida de Saito que era lasanha do dragão leste que era a receita da família de Saito que era bem saborosa que supera todos os países e quando Saito terminava as comidas e quando as garçonetes servindo para os clientes e quando ele termina, Saito fica vendo. Saito suspirou e falou de forma bem calmo. Primeiro lugar vai para a Jéssica. Em segundo fica René, e em terceiro a Jane. Diz já que ele não quer falar mais nada já que ele sabe que o último é Louise então suspirou e soltou ar. Mas o cara bombado gay fala que um cara tava chamando a Louise, e como no original a Louise encontra o Giulio então eles teve uma bela conversa mas Saito não sente ciúmes já que é perda de tempo de encontro então ele pega os sacos de lixo e joga fora mas ele é esbarrando por uma garota de capuz caindo no chão. Saito, sinto muito. Você está bem? Diz chegando perto dela bem calmo.
Há uma taverna chamada Mansão das Fadas Encantadas por aqui. Saito. E por aqui, mas, esta voz. Procurem por ali. Ela pode ter ido para aquela loja de segunda mão. Rápido. Saito estava calado vendo os guardas passaram, então ele fala: Princesa, por aqui. Levando ela para o quarto, lá dentro do quarto os dois estavam conversando. Saito: não sei o que está acontecendo, mas chamarei Heloise. Henrietta: espere, Saito-san. Vim até aqui para pedir sua ajuda. Saito: eu? Diz confuso. Henrietta: você poderia me escoltar por um tempo. Saito: por que eu? Você é a rainha. Você tem guarda-costas melhores. Henrietta: deve agir em segredo. Saito: então foi por causa disso que estamos te esperando aqui. Entendo. É um pedido da rainha, então eu aceito. Henrietta já fica feliz, mas no fundo, ela estava apaixonada por Saito, querendo que ele seja o seu marido. Saito suspira e fala bem calmo: se for perigoso, não hesitarei para matar alguém. Diz bem calmo, já que ele não tem um pingo de piedade dos seus inimigos. Henrietta: tudo bem. Saito: tanto faz, Henrietta. Então vamos nos apressar e sair. Da próxima vez os guardas vão procurar mais atentamente, não podemos ficar aqui para sempre. Tirando o casaco, Saito-san, se possível, você poderia achar para mim alguma roupa de plebeia. Saito olha para o baú e pega o uniforme da Louise e pega. Isso serve. Diz o espadachim entregando, mas ele vê Henrietta tirando o vestido ficando nua. Henrietta: é o suficiente? Obrigado. Saito-san, as roupas, por favor. Saito entrega as roupas e quando fica olhando para a rainha. Saito em seus pensamentos: nossa, ela uma gostosa. Bem, mais um entra no meu harém. Saito pensando: a camisa da Louise cabe. Bem, pelo mesmo posso ver um par de peitos. Devo agradecer o Issei por te me ensinado a como pega uma garota bonita. Diz na mente relembrando do passado quando era uma criança. Henrietta: esta camisa é pequena demais. Saito: sabia. No bar tava Gilde e Louise com as garotas bebendo, então chega o bombado gay falando que o bar está fechando. Louise olha para lado e vê que Saito não tá lá. Saito: fora do bar, os guardas estavam procurando a rainha em todos os locais e quando Saito e Henrietta estavam escondidos. Saito: parece que a segurança está alta. Henrietta: um aviso de procura foi emitido sob a desculpa de procurar pela garota de um nobre, que supostamente foi sequestrada. Saito: então na verdade está o 5 procurando por você. O que faremos? Henrietta: cobrir nosso rosto seria suspeito demais. Saito-san, coloque seu braço no meu ombro. Saito fica confuso, mas ele faz que ela perdoou então. Os guardas estavam procurando até que eles verem Saito e Henrietta, mas eles não reconhecerão. Saito: ei, nós estamos em destaque. Henrietta: continue. Saito: mas, não deu tempo de fala. Henrietta pega o pulso dele e coloca nos seus seios. Saito pensa que a rainha é ousada, mas deixa e fica fingindo que estava gostando disso. Então os soldados vão procurar a rainha. O resto vai correndo no original da chegada de Agnes e tava tendo uma conversa com aquele velho cachaceiro, diz o Richmond. E quando isso, Louise tava procurando Saito pelas ruas do meio da chuva. Louise: Saito, para onde você foi? Ele continua a procura por ele. O cameraman mostra a cena do quarto que tava o Saito e Henrietta. Saito: podemos ficar neste quarto? Henrietta: sim. Saito suspirou e olhando para a janela. Mesmo assim, é uma chuva forte, não é? Vai chover a noite inteira, não é? Olhando para Henrietta, que estava sentindo frio, então Saito chega perto dela e cobre ela com um coberto. Saito: tá melhor. Diz Saito com um sorriso gentil para ela e quando sentava perto dela. Henrietta: por favor, me abrace. Saito suspirou e abraçou ela e ele sentiu o corpo frio da rainha. Ele dá um suspiro e acaricia a cabeça dela, mas esse romance acabar quando os guardas batem na porta. Abrem. Aqui é um oficial imperial. Abrem agora. Saito: drogar.
Ele irá pegar os Ebuster para ataque, mas a Henrietta segura o braço de Saito. Saito, princesa. É uma emergência. Aceitaremos a porta. Diz o guarda. Henrietta, não temos escolha. Saito, Henrietta. Os guardas abram a porta, mas eles verem a cena de dois casais se beijando. Guarda, vamos. Eles vão embora. Henrietta continua a beijar o Saito, mas dessa vez foi bem longo e ela estava em cima dele. Henrietta, Saito-san, eu não aguento mais, me impulsou. Diz ela e quando os olhos dela estavam em coração. Saito, não me diga que você tá com tesão. Narrador, coloquem fones de ouvido e deixa muito alto para escuta os sons de sexo. Rararararara. Henrietta beija o Saito com vontade e quando tava segurando pela cintura dele para ficar mais perto do espadachim e quando Saito sentia os peitos da rainha encostado nele o Saito não perde tempo e massageia a bunda dela o que faz a Henrietta sentir um prazer enorme e ela geme muito e quando beijava mais selvagem não deixando Saito escapar e quando ela sentia a língua do Saito que era mais gostoso, Saito não quer ficar parado e enfia os dedos na buceta dela o que faz a rainha grita de prazer com olhos de desejo. Então ela sentiu o prazer e quando a língua dela tava para fora. Henrietta, quero mais, quero mais, quero mais. Diz ela hesitada de prazer e quando sentia os dedos de Saito na buceta dela, Saito mexe mais rápido dos dedos e quando beijava a rainha pela boca e fizeram 3 vezes e ela goza de prazer. Mas a Henrietta queria mais e então ela empurra o Saito na cama e fica sentado no rosto de Saito e quando ela tira a calça dele revelando o pênis gigante duro e reto e tava pulsando querendo goza em uma garota, Henrietta fica babando vendo o tamanho da espada de Saito. Henrietta, meu Deus, que espada grande! Diz toda mimada e ela começou a brincar com o pênis de Saito, fazendo os movimentos. E quando Saito lambia a buceta dela o que faz? Ela geme alto com olhos de coração, que é mais ardente e não quer parar. E então ela começar a chupar o pênis em alta velocidade para sentir o gosto da espada de Saito. E quando chupava isso duro, mais de 40.000 horas de sexo. E Saito gozou 40 vezes na boca da Henrietta e isso fez ela ficar mais excitada que ela pega o pênis do espadachim e coloca na buceta o que faz? Ela grita de prazer e começou a cuicame rápido para sentir mais o gosto desse homem. Saito segura ela e mexe em alta velocidade no sexo com força total e mais fundo no e quando massageava os peitos dela e depois batia na bunda dela para deixar ela mais excitada, e isso faz que a rainha ficasse mais obcecada por Saito completamente. Henrietta, vamos, vamos, mais força, eu quero sentir seu pênis gostoso, quero sentir mais da sua rainha gostosa. Diz Henrietta com olhos de desejos. Saito sorri e mexe mais força e mais rápido a rainha. Perdeu o controle e beijou Saito pela boca. E quando Saito mexia mais rápido e então ele gozou muito dentro dela o que faz Henrietta treme de excitação. E eles ficam ofegantes. Mas Saito veste sua roupa e ele ajuda a Henrietta vestir a roupa dela. E quando Agnes estava seguindo o suspeito o resto vai ser o mesmo do anime. No teatro, todos estavam assistindo teatro. A todos reunidos aqui, damas e cavalheiros, nós, da família Ascaron, gostaríamos de apresentar um conto emocionante. Louise chega e ela vê o Saito esperando algo e quando segurava os de saber. Louise, Saito. Saito olha para outro lado. Saito, Louise. Diz calmo. Louise, você não deveria estar com a princesa. Saito, sim, estava. Agora ela está com a Agnes. Lousei, Agnes? Ei, o que vocês estão fazendo? Diz bobando o gay chegando com sua vantagia que faz qualquer pessoa até pesadelos. Ei, agora é a vez de vocês. O teatro estava começando e todos estavam fazendo as apresentações. Ei, o que é isso? Diz bombado gay. Esta é a boca do mentiroso. Quem mentir é depois disso colocar a mão nesta boca, não conseguirá puxa sua mão. Oh, que eu faça? Diz o bombado gay. Como testes, se usamos ela uma vez e vermos o que acontece. Não. Saito tava no meio puto porque ele tá usando uma vantagia ridícula que é um cão da trupe de teatro. Saito, o cão da trupe de teatro. Todos estavam adorando, mas no fundo de dois caras conversando.
Então Sua Majestade ainda. Sim, ainda não a encontramos. Então se houver uma invasão logo agora, se está pensando onde a rainha está. Estou aqui. O cachaceiro se levanta e olha para trás e ela vê a Henrietta. Henrietta, tive o prazer de ouvir toda a conversa de vocês, Richemond dono. Richemond, Vossa Alteza. Henrietta, quando eu sumi, você não queria se expor e entrou em contato com Mitch. Se você entrasse em pânico, teria provado seu valor, pois a discriminação é a melhor parte do valor de uma pessoa. Richemond, então você se escondeu para expor meus planos, não foi? Henrietta, isso mesmo. Vários cavaleiros aparecem do lado da rainha. Supremo Juiz Richemond, você está preso sob acusação de traição contra o Estado. Louise, princesa. Henrietta, vamos, você virá calmamente, Richemond. Richemond, era isso. Não pense que terminou, Henrietta. Apresenta os guardas atrás do Richemond. Quando irá começar a batalha, do nada o Kezu aparece lançando chamas para parar a batalha. Saito dá um salto e quando tira a fantasia de cachorro e fica no meio da batalha. Saito, rainha, eu assumo essa luta. Kezu vamos mostrar a ele os nosso resultado dos treinamentos. Kezu rugiu e umas chamas roxas cobriu o corpo de Saito, que aumentava o poder dele quando uma luz roxa cobriu tudo cegando a todos, mas eles estão a voz. Armo up. A chama se espalha pelo teatro e todas as pessoas saíram do teatro e quando a luz se abaixa, vence o Saito como uma armadura roxa coberto por chamas roxas e nas costas tem uma foice roxa que brilhava muito. O rosto tinha uma máscara de um olov só bem roxa e seus olhos estavam brilhando com cor vermelha, mas o que chama a atenção é um par de asas roxa meio escuro e uma cauda de uma fênix. Isso tinha apenas afiadas com uma galáxia pelo redor do mundo todo e seus pés tinham um tênis negro com listras roxas com símbolo de uma fênix. Todos ficarão surpresos ver a nova mudança de Saito. Richemond fica parado 2 segundos e começou a rir. Richemond, não me faça rir, plebeu, você não sabe a nossa força, vamos homens ata. Ele não terminou de falar, os guardas foram mortos por uma pena afiada nas gargantas que sairão sangue pelo ar que suja até o chão. O Richemond estava surpreso, mas ele não deu tempo de reagir ou ver Saito preparando um ataque novo. Saito concentra na foice que estava segurando, brilhava muito e quando uma silhueta de uma fênix voando. Saito, Shine, Fushish no Shikara Kizata. Morrar, foi-se da morte da fênix. As chamas cobria a foice que estava segurando com força e joga a foice na direção do Richemond e quando foice chegava mais perto e uma trilha de chamas roxas queimava pelo caminho todo, o Richemond conseguiu desviar, mas a segunda não conseguiu. A foice volta e corta Richemond ao meio, matando de vez, jorrando sangue todos os lados e isso fez as guerreiras voltarem e outras chocadas da crueldade do nosso espadachim. Saito, é só isso. Que perda de tempo, eu achei que seria uma luta emocionante, mas no final, morrerão fácil demais. Diz decepcionado. Henrietta estava toda vermelha com olhos de coração, mas ela disfarça e ela chega perto de Saito. Henrietta, você fez um bom trabalho, Saito, mas não precisava matar o Richemond. Diz a rainha meio calma, mas no fundo ela estava toda hesitada. Saito, foi mal. Diz rindo e quando desativa a armadura. Kezu fica pequeno e pulsa no ombro do Saito e dorme. Fora do teatro, Louise estava atrás de Henrietta porque o Saito ficou furioso ou sabe que Louise beijou a Agnes. Henrietta, calma Saito, isso foi uma missão. Saito, missão é o caralho, quero queimar essa tábua baixinha por te beijado a minha mulher. Diz irritado e quando segurava as duas sabers nas mãos querendo Marta Rosada, mas a Agnes chega e acalma o Saito com um beijo na boca, e isso fez Henrietta ficar com ciúmes e Louise chocada vendo a cena. Saito se acalmou, mas Agnes não para de beijar o Saito e quando segurava ele pela cintura e depois eles se separam pelo volta de ar, deixando uma linha de sálvia. Agnes, Saito quando volta para a academia, pode fazer coisas românticas. Diz ela sem jeito mas com provocação. Saito suspirou e acaricia ela pelos cabelos. Saito, ok Agnes, eu aceitar. Diz com sorriso no rosto. Louise estava em choque, mas o seu ciúme só aumenta mais.
Na academia, Saito estava andando pelos corredores após daquele acontecimento, e quando ele chegar no dormitório da Tabitha ele ver a Tabitha, Agnes, Henrietta e Siesta, todas elas estão sem ruas, mostrando a pose sexy para Saito. Saito, assim eu não resisto. Fechando a porta. Bem, vamos dizer que a cama quebrou. No outro dia, Saito estava em cima do Kenzo já que ele não sentia as pernas por causa de ontem à noite. Saito, meu Deus, as minhas namorados pagarão pesado comigo. Diz ainda sentindo dores nas penas e quando passava pela cidade e olhando para as pessoas e ele ver o cartaz que estava escrito. Uma semana depois do começo da guerra, uma grande frota de 500 navios da Força Aliada de Tristein e Germânia desembarcou em Albion, enfrentou o inimigo e o destruiu. Nossos danos sofridos foram insignificantes. Saito suspirou-se tédio. Saito, a principal não era contra a guerra? Mas o que está acontecendo, será que? Se lembrando algo a Per que lembrou e deu um sorriso. Hora de explorar no subterrâneo. Diz com sorriso, e já manda o Kenzo que vamos para o subterrâneo, o que deixa o Kenzo feliz. Quando eles irão sair da cidade, Saito olha para lado e vê um uniforme da escola do seu mundo. Ele não hesitou e comprou. Na academia. Tenho permissão da rainha. Droga, conversar não adianta. Diz Agnes revoltada. Giulio, o que foi? Agnes. É que, e quando isso o Saito estava nos subterrâneos descendo as escadas e quando Kenzo estava no ombro de Saito e quando descia ele conversar um pouco com Kenzo coisas normais o que deixa a Fênix animado e quando a caminhava pelos corredores das profundezas do subterrâneo andando com cautela mas ele para ou escuta passos, ele irá olha para trás mas o que ele recebeu foi um abraço que fez ele cair no chão. Saito, ai o que foi isso? Diz coçando a cabeça e quando olha para baixo ele vê a Siesta agarrado nele. Saito, Siesta. O que tá fazendo aqui? Diz o espadachim surpreso. Siesta, eu quero ficar com você Saito-san. Diz ela toda feliz. Saito percebe que ela tá usando o uniforme da escola do seu mundo. Ele fica feliz e acaricia ela pelos cabelos. Eles se levantam no chão. Seita, Siesta por que você veio para cá? Diz o espadachim. Siesta, bem, eu não queria perder meu amorzinho. Diz provocativa. Saito suspirou e carícia, depois os dois iam andando pelo caminhada e quando eles conversam pelo caminho uma luz cobre e depois que abaixou a luz da caverna, eles viram uma casa pela frente com uma ponto, Saito suspirou e foi na frente e Siesta estava atrás dele sendo mais segura e quando chegam, Saito para e olha para as escrituras. Saito. A alteração, destruição ou remoção do conhecimento e o uso de magia é proibido. Ele suspirou e ele entra com Siesta e eles ficam investigando até que Saito ver dois livros que era um incidente em The Inglaterra e outro era um livro de arte da espada proibida. Ele pega as duas e coloca no seu bolso e vai andando. Siesta que estava segurando os livros mas ele cai mas Saito segura ela. Saito, cai dado onde pisa. Diz segurando nos seus braços. Siesta, obrigado Saito-san. Diz ela corada mas ela beija o Saito pelos lábios. Os dois ficarão se beijando bom tempo e depois se passaram o beijo deixando uma linha de sálvia. Siesta fica de pé e quando ela deixa os livros do lugar, Saito andou mais um pouco e na frente ele sente algo e ele vai andando pelos corredores da biblioteca e no caminho ele vê uma espada encravado. Saito, mas o que é isso? Ele olha mais de perto, mas a espada reage e uma aura sombria cobre ele. Saito fica surpreso, mas ele não tem como reagir. A espada saiu do chão e foi na direção de Saito em alta velocidade. Saito ira se defende, mas a espada chegou perto dele e se prendeu na mão dele, o que deixa o nosso espadachim surpreso. Então a espada para de emanar aura sombria, mas estava bem na mão de Saito. Saito, por que a espada ficou na minha mão? Não tô entendendo nada. Ele fica se perguntando até que ele olha para frente e ele vê a escritura e ele começou a ler que estava escrito nas escrituras. Saito, nos 2 meses após a derrota de Elpiso, Ciel completou o sistema Ciel e formou uma trégua não oficial entre a resistência e Neo Arcadia. De repente, uma misteriosa nave espacial cai, onde Zero encontra um reploide aparentemente invencível chamado Omega.
Logo depois, um Cope décimo ressuscitado leva Neo Arcadia de volta de Arpuia, e o Dr. Veil se apresenta como seu conselheiro. Cope décimo e Veil desafiam a resistência para uma corrida para capturar o Dark Elf, encerrando a trégua. Zero cruza espadas com os 8 números de Veil. Assim que o Dark Elf está localizado em uma área povoada, Veil e Cope décimo lançam um míssil contendo Omega para que ele possa capturá-la. Zero não consegue parar o míssil graças aos Baby Elves, e Omega absorve o Dark Elf. Zero é forçado a recuar com Arpuia em desgraça. Cope décimo oferece anistia à resistência em troca do sistema Ciel, mas Ciel se recusa a confiar neles, levando Neo Arcadia a atacar. Zero retalha e enfrenta o Cope décimo novamente. No entanto, Cope décimo é repentinamente traído e morto pelo Dr. Veil, que assume o controle total de Neo Arcadia. Embora o Dr. Veil e o Omega com infusão de Dark Elf agora dominem Neo Arcadia, Zero trabalha com X para se infiltrar no laboratório de Veil e derrotar Omega. No entanto, dos restos mortais de Omega surge um reploide semelhante a Zero. Veil declara que este é o seu corpo original, e que Zero tem usado uma cópia esse tempo todo. Zero supera Omega, e X e os Guardiões chegam como reforço. Zero aceita que deve matar Omega, independentemente do verdadeiro estado de seu corpo. Omega explode, deixando Zero inconsciente e matando os Guardiões. Em uma visão, Zero se separa de X, enquanto este desaparece no ciberespaço para sempre. A Elfa Negra retorna a Zero para a base da resistência e, com a maldição de Veil quebrada, ela volta para a Mãe Elfa e voa para longe. Saito tava meio suspiro já que faz mais de 50 anos dos eventos da Dark Elf. Mas ele suspirou e olha para a espada que tava na sua mão, ele coloca a espada nas suas costas mas antes, ele olha para as escrituras. Mais uma vez ele vê o nome da espada. Saito. Omega saber, Beijo vou usa ser for necessário. Diz em sua mente quando se vira e foi andando, se esta olha para Saito olha bem fofa. Saito. Bem, já exploramos o que tínhamos. Diz ele bem cansado. Se esta concorda, os dois irem embora mas o Saito sentiu algo e para na hora. Se esta olha para o Saito e ela fica preocupada. Se esta. Saito? Saito olha para trás e ele vê algo brilhando no meio então ele volta e vai na direção do brilho e quando ele chega perto, uma luz forte cobre todo o local e quando a luz se abaixa, ele vê algo flutuando e tava parado revelando uma elfa que tem uma aura escura com olhos fechados e tava parado na frente de Saito. Saito em sua mente. Dark Elf. Mas isso é impossível. Diz na sua mente, Dark Elf chega perto de Saito e ela revela sua verdade forma que era uma mulher de cabelos negros com um corpo bem cuidado e tem par de peitos bem grandes e usava um vestido negro e ela tinha asas negras e com olhos vermelhos que tava olhando para o espadachim. Dark Elf. Zero? É você. Diz ela olhando para Saito. Saito em sua mente. Zero? Dark Elf olha para Saito mas perto e ela vê a alma de Zero de Saito. Dark Elf. É você, Zero Senpai. Ele pula em Saito abrasando o nosso espadachim por bom tempo. Saito sentiu o corpo dela acostado nele mas também ele sente os seios dela acostando no seu peito. Dark Elf. Agora sim, podemos ficar juntos para sempre. Diz ela com um sorriso grande. Se está vendo essa cena, ela fica com ciúmes mas deixa quieto. Saito suspirou e os três foram embora mas antes, Saito deu soco na ponte o destruído para que ninguém caia em mãos erradas. Eles sairão do subterrâneo e nesse noite Saito já tinha explicado para Tabita, o bom tempo a Dark Elf e Tabita virarão amigas. Saito tava na janela pensando. Saito. Bem, esse dia foi bem interessante, mas, porque o Omega Saber tava lá. Olhando para o Omega Saber das suas costas, bem fazer o que é.